E hoje nós vamos sintonizar a história do aparelho que revolucionou o mundo. Não importa qual estação você ouça, nem o tipo de música que você queira ouvir ou cantar. O que importa é que mesmo com a invenção da televisão, da internet, o seu carinho por ele vai sempre existir. Para ouvir notícias, aquela de final de campeonato, por exemplo, para saber como é que está o trânsito, para sentir saudade das radionovelas que instigavam o nosso imaginário. Olha, cabe no seu bolso. E hoje é o grande astro da nossa conversa, sobre a magia do rádio. E para falar, cantar, encenar, eu convido essa dupla de dois que vive exatamente essa magia, só que nos palcos. Eu estou recebendo duas referências e de quem eu gosto tanto, os atores e cantores Carlinhos Moreno e Amira Har. Obrigado, meus amores, por terem vindo mais uma vez. Nossa, obrigado a você, Juan. Você é nosso padrinho. Coitado de mim, Carlinhos. Você é muito querido, é verdade, Por é verdade. favor. É de coração, é de coração. Obrigado, Carlinhos, obrigado. De coração. Já se vão 3 anos, né, do Florilégio Musical. Sim, que a gente apresentou aqui, me lembro. Tua roupa, fiquei todo impressionado, se lembra? Coisas de Mira Har. Tá. E agora vocês estão fazendo o Florilégio 2. A sequência. Que é a sequência que homenageia, na verdade, os reis e rainhas do rádio. Eu acho isso tão justo, tão bacana, tão lindo. São tributos, né, aos clássicos, né? Do que se chamou de Era de Ouro da rádio. Exatamente, e realmente foi uma era de ouro do rádio. Eu não sou um especialista no assunto, mas quando a gente começou a fazer esse trabalho, do tanto que a gente pesquisou e que eu conheci sobre o assunto, eu acho que nunca na música popular brasileira teve uma concentração de talentos, de compositores, cantores com esse gabarito, com essa qualidade. Claro que até hoje tem grandes compositores, grandes cantores, mas foi uma época assim, marcante na história da música popular. Com aquela fertilidade, Carlinhos, nunca mais apareceu. Estou dizendo, nunca mais, nem com televisão, nem com internet, nem com coisa nenhuma. Eu acho que é isso, você tem toda a razão. Mira, a pesquisa realizada chegou a mais de 200 canções. São muitas. E como é que foi feita a construção desse roteiro? bom, nós nos juntamos, eu, Carlinhos, e através da internet, que hoje é... Sim, a grande ferramenta. Algo... Para o bem ou para o mal? Mas no caso aqui, para o bem. Para o bem, lógico. E uma pesquisa que a gente levou 2 meses, mais ou menos, fazendo, só que é uma loucura, porque uma coisa puxa a outra. Exato. Você vê um pedaço de algum trabalho de alguém que te puxa para outra não tinha fim. E a gente não conseguia decidir... O que tirar? Com dor no coração a gente teve que tirar. A gente tem lá um acervo para mais 10 espetáculos. A gente só conseguiu juntar quando daí entrou a Patrícia Gaspar. Dessa vez a gente nós somos não é uma dupla, é um trio, porque agora entrou a Patrícia Gaspar. Os arranjos e a direção musical continua sendo do Jonathan Harold e a direção geral do Elias Andreato. Então depois, quando lindo. Aí quando entrou o Elias, a Patrícia e o Jonathan, daí que a gente começou a cortar com dor no coração e conseguiu formular esse espetáculo, conseguiu fazer um roteiro que eu acho que está bem... é uma mostra muito boa do que foi esse período do rádio brasileiro. Olha, eu como tenho fascínio por essa época, até porque não tenho tido ainda a idade suficiente para curtir como deveria ser curtido, né? Eu quero recomendar a você que está me ouvindo agora. O Florilégio Musical 2 está aqui do lado, está aqui na esquina da Paulista com Augusta, gente. Ali no Conjunto Nacional, lá no Eva Hertz, que pelo amor de Deus, se você não for, eu vou ficar muito aborrecido com você. Olha os horários, sextas, 21 horas, socorro, quem não pode ir? Sábados às 18. Agora, no mês de março, a coisa vai mudar. Sextas e sábados, às 21 horas, e mais uma sessão domingos, às 19 horas. No Eva Hertz, aqui, Avenida Paulista, 2079, aqui, esquina com Augusta, pronto? Ali. Muito fácil. No Eva Hertz.
Muito sucesso para vocês. Obrigada. Obrigado. Que bom. Bom, a primeira transmissão de rádio realizada no Brasil, não sei se vocês sabem, foi em 1922. O presidente era ainda Epitácio Pessoa. Aliás, tinha uma brincadeira. Ótimo, escrevia com P, sabia? Óptimo, naquela época. Aí falava muito, em ótimo, P não soa, mas em Epitácio... Enfim, e o público ouviu o pronunciamento do presidente da República, era Epitácio Pessoa, e foi transmitida a ópera O Guarani diretamente do Teatro Municipal. Isso lá no Rio de Janeiro, né? Eu acho que foi mais do que luxuoso, foi, sei lá, glamuroso em último nível, né? E é o ano da Semana, né? da Arte Moderna também, 22, é um grande 22, ano. Imagina. Mas você sabe que foi essa transmissão e depois não deram muita bola. Foi o Roquete Pinto que começou a difundir, né? difundir o rádio. Isso. E daí depois teve uma época que o Getúlio Vargas assinou lá um decreto, uma lei que permitia publicidade na rádio e que daí foi a expansão da rádio. Como ela foi, quer dizer, é uma coisa que, mais ou menos comparando, é o que é a televisão hoje. Mas com um poder muito maior, porque o rádio te permite, como ouvinte, te permite uma participação mais ativa. Porque, primeiro, você pode estar fazendo outras coisas, você está ouvindo e você usa a sua imaginação para completar aquilo que o rádio está te oferecendo, que é diferente da televisão, que você fica numa atitude mais passiva e a televisão te oferece tudo, você não tem muito como interagir. Então, o rádio, assim, se você pensar que o poder que ele teve como meio de comunicação de massa nesse período é inigualável. Eu também acho, mais até da televisão, eu estou dizendo, nós fomos das primeiras famílias a ter um aparelho de televisão em casa. Mas a gente ouvia mais rádio, até porque a televisão começava às 6 da tarde e acabava às 10 da noite. Mas não é? Ai, meu Deus, eu acho que essa foi de fato a Era de Ouro, né, Mira? Fantástico. Eu começo a me lembrar dos nomes da época. Eu me lembro de jingles que tocavam na rádio, eu me lembro até hoje, né? Chico Alves, minha mãe gostava muito do Francisco Alves. Maravilhoso. Aí tinha Emilinha, que brigava com Marlene. Na verdade, elas eram super amigas, era uma coisa dos fã-clubes. Exatamente. Tinha aqueles programas, o Primo Pobre, Primo Rico, que era o Paulo Gracindo, a própria Janete Claire, teve lá, foi tanta gente. Nelson Gonçalves, Mário Lago, enfim, grandes nomes. E que a gente acabou conhecendo todos no início da TV. Essas pessoas migraram para a TV, né? A TV passou a ser o veículo. Até porque a televisão, na minha visão, a televisão é rádio com imagem, ponto final. Quem eram os grandes nomes para vocês? Quer dizer, vocês estudaram tanto, pesquisaram tanto? Puxa, eu sou muito clássica, para mim é Calbi, Ângela Maria. Calbi, Ângela Maria, perfeitamente. Total, mas eu gostava muito também dos que faziam coisas como Ivon Cury, por exemplo. Eu gostava muito dele também. Sabe? Que é uma coisa mais teatral. Mais ligada a outras coisas, ao teatro de revista. Exatamente, que ele fez tanto. E Virginia Lane, por outro lado... Pois Virginia está no andar de cima, né? Tá no andar de cima, mas eu comecei a ver TV onde ela contava as histórias. Eu não sei se vocês lembram, histórias maravilhosas, Vendes. Esse é o nome do... Sim. É louco. Fora o grande romance que viveu com o presidente da República. É o que ela diz, Getúlio Vargas. Mas quando a televisão começou no Brasil, todo mundo que estava na televisão estava vindo da rádio. Fernanda Montenegro, todos. Chico Anísio, todo mundo. E os formatos dos programas, é como você falou, era rádio com imagem. E até hoje, quer dizer, para ter alguma novidade na televisão é muito difícil. Não, e antes do rádio era o circo. Também, sim. Também. Né? Você vê que é uma coisa... eu falo muito com o Zé Armando Vanucci isso aqui. Existe uma formatação para telenovela. Se você fugir, você se arrebenta. É um fracasso monumental. Isso foi instituído pelo rádio. Em 1946, a radionovela foi criada em Havana, em Cuba, com uma novela chamada O Direito de Nascer.
que é simples. A ala pobre, a ala rica. Tudo maniqueísta. O bom, o mal. E sempre um filho que é o filho do campeão, que foi criado por uma coitadinha, enfim, e de repente era o príncipe, que era só do príncipe. Saiu disso, se arrebenta. Os caras tentam fazer o tipo de hoje, de telenovela, se arrebenta. Sim. Quer dizer, é rádio. A televisão é rádio. Isso que nós estamos aqui conversando, as pessoas estão ouvindo e tal, mas Podem esse estar papo ouvindo. poderia estar ouvindo. É. Eu acho que a magia do rádio, me lembro disso, entretinha famílias inteiras, as pessoas ficavam, não perdiam um só capítulo de radionovela. A gente pode, inclusive, comparar com essas novelas atuais da televisão. Sim, sim. Eu tinha um negócio que eu gostava, Jerônimo, o herói do sertão. Jerônimo, nossa. Nossa, Gostava, né? maravilhoso. Mas espera um pouquinho. Você ouvia isso no rádio? A gente é de uma geração, os nossos pais ouviam. Não, eu ouvia, eu tenho 69 anos. É que a gente Eu vou fazer 70 anos em Desculpa, julho. eu até bati no microfone. Eu vou fazer 70 anos em julho. Mentira. Eu ouvia sim. Isso é coisa de garoto, mas eu com Eu não posso 10 anos. acreditar. Eu achei que você era da nossa geração, a gente está nos 60. Não, imagina. Que isso? Não, eu tenho Tá 3 chegando, netos. Tem mas- neto de 20 anos de idade para fazer agora. Bem, a Mira também tem neto. Não, mas- dá um de 20, Não, mas... de 20. Nossa, que lindo. Não, eu conheço isso de ouvir, de procurar. E porque meus pais, eu cresci de criança ouvindo essas músicas por causa dos meus pais, mas não porque eu vivi nessa época de ouvir isso no rádio. É, Que bacana. é. Olha, eu estou muito feliz, eu falei para ele, e você falou ele é tímido e eu também depois fiquei morrendo de vergonha, porque eu fiz um comentário, acho que ele ficou meio... Sobre o restaurante. Se eu soubesse que hoje a comida viria desse restaurante feita por ele, eu teria vindo de casaco. Valderi, Porque está sendo elogiado aqui, realmente- Valderi, pelo Carlinhos. Verdade. Disse que ele soubesse que era você, que viria aqui, que ele viria de casaca. E ele tem uma casaca linda, viu? É verdade. Agora, você se lembra que logo depois, você se lembra ou não? Eu cheguei a sair nessa revista, muito, revista do rádio. Era do Anselmo Domingos, essa revista. Por quê? Porque as pessoas imaginavam como seriam as pessoas. Quer dizer, as pessoas imaginavam as pessoas. Os ouvintes, os rádio-ouvintes imaginavam e a revista do rádio trazia fotografia. Sim, Né? maravilhoso. A gente fez essa pesquisa para o figurino, para o nosso cenário, que é são todas imagens que te remetem a isso. Revista maravilhosa e capas incríveis. Saí várias vezes na capa da Ai, que revista delícia. do rádio. Ela acabou, mas eu cheguei a pegar, porque na década de 60 ela continuou. Ela continuou. Era uma revista que era impressa em papel jornal, inclusive. E eu tenho várias em casa. Eu achei que já na época que você estava na TV já era como chamava? TV Intervalo. Sim, mas antes... Intervalo, mas acho que tinha antes, ela também, tinha um monte de outras tinha. revistas. Continuava, tinha Olha, 7. eu estou chocado com essa nossa revelação. que você Da tá idade fazendo do 70 Rony. anos. Vou fazer Carlinhos, 70 anos, Na né? Jovem Guarda, eu pelo menos, eu sempre vou te falar isso. Eu sempre era da tua turma. Eu era apaixonada e era assim, Oh, era Mira. mesmo. Talvez porque não tenha feito parte da Jovem Guarda. Eu surgi na época da Jovem Guarda, mas foi. não, era tudo meio diferente. Né? Era outra coisa. Agora, uma coisa que aconteceu foi o seguinte, todo mundo fala que no fim da década de 50, eu tentei desmistificar isso aqui. Com a concorrência à televisão, dizem que o rádio começou a perder prestígio, que foi deixado de lado. Foi. O que vocês Eu acham? acho que dividiu, acho que é um meio a mais que entrou e divide as pessoas, mas não que ele deixou, tem outra, acho que muda um pouco a função e eu acho que eu pelo menos me lembro muito de rádio na minha vida. Eu não sei, as outras, eu acho que faz parte ainda da nossa vida de outra maneira. A gente agora conhece através da TV. Claro. Né? Claro. Não é o rádio, mas eu acho que o rádio continua. Cada vez que a gente vai dar uma entrevista no rádio, tem uma coisa tão bacana o rádio forte, que é forte. que é muito vivo, né? É muito
momentâneo. É verdadeiro. É. O rádio não é como a televisão, que de certa forma camufla ou dá uma, como é que se diz, um banho de loja nas coisas, na própria conversa. O rádio é muito mais correto nesse ponto, é mais exato. E ele vai onde a imagem não vai, né, Carlinhos? Ou seja, eu sou apaixonado por rádio, eu ouço rádio todo santo dia. Eu também. Ouço rádio. Eu também. Engraçado isso, né? E é aquela história, Não, meu negócio é ler jornal, pegar no papel, ouvir rádio, enfim. E fora que a gente não pode esquecer daquelas inesquecíveis composições, Cartola, Taúfo Alves, Zequete, Dorival Caymmi, Assis Valente. Gente, o que tinha Lupicínio Rodrigues, Ari Barroso, que era um cara mal-humorado e apresentava um programa lá de calor, meu Deus do céu. Chocolate, Noel Rosa, todo mundo. Pois é, o que eu te falei, continua até hoje, tem grandes compositores, grandes cantores, mas nessa quantidade, ao mesmo tempo, eu não sei quando vai ter outra era igual a essa. Pra gente foi bem difícil, porque a gente estipulou o nosso trabalho até os anos 60, mais ou menos. Nós somos menininhos, né? Eu já peguei outro lado. Foi difícil não entrar na Bossa Nova, sabia? Porque muita coisa, a Bossa Nova veio imediatamente depois. Após do samba canção. Os primórdios estão lá, né? Nessa época de ouro. E é tão maravilhosa, a Bossa Nova também é uma época fantástica. Acho que é um próximo trabalho um dia, né? Mas é muito bonito você ver a história. E daria certo com vocês também, a Bossa Nova. Daria sim, Carlinhos. Porque vocês têm essa minúcia da pesquisa, sabe? Isso não é só construir um personagem ou cantar bem. É outra coisa, né? Porque se fosse assim, tem tantos maravilhosos cantores que não... Maravilhosos. Não rola, não acontece nada, no entanto... Agora, porque os anos passam, tecnologias aumentam o tempo inteiro, a gente vê isso, né? E você acessa a rádio como naquela época, ou mais ainda, que tem muito mais. E agora DJs do mundo inteiro, ou pela internet, todo mundo quer montar o seu podcast. Sim. Porque essa história de você pegar o seu pendrive, encher de música, isso é rádio. Isso é rádio. Música favorita é rádio. Você cria Então, a sua é uma trilha. forma contemporânea, eu acho, mas é rádio, não é? Agora, Rony, sabe, as pessoas que vão assistir o nosso espetáculo pedem muito a trilha. Por que a gente não tem gravado um CD, um DVD? Mas pedem muito. Por que vocês não têm gravado um CD, um DVD? Porque... Por conta de direitos autorais, muito como caro. a gente tem muitos pupurris, a gente tem uma quantidade enorme de músicas. Então, os direitos para tudo isso seria uma loucura. A gente nem levantou, porque a gente sabe pela ECAD já como é difícil. Quase impossível. Quase impossível. Então, acho que uma trilha ficaria difícil também de conseguir CD, comercializar, né? Mas é muito legal isso, porque a gente consegue atingir várias gerações. As pessoas... que não é a sua geração, a geração dos meus pais, que viveram essa época mesmo do rádio e eles não têm a chance mais de ouvir essas músicas. Onde você vai ouvir? Não tem uma rádio que toque essas músicas. E agora, com toda essa tecnologia de... Né, eles estão ainda... Eu ainda estou acostumado, eu cresci com 78, sabe? Que você vai lá e põe... Quer dizer... Como é que eles podem ouvir essas músicas? Olha, eles ficam só na muito Rádio emocionados. USP, sábado e domingo de manhã, na verdade, tem um programa, né? mas é um. É um. É um. E o rádio não é tão acessível para as pessoas, mudou os botões, mudou tudo, né? Mudou. Essa geração mais velha também, que tem mais idade... Essa história da memória afetiva que fica mesmo, viu? Vamos continuar ouvindo rádio? Vamos. Vamos. Deri, você é uma pessoa insuportável. Porque não é possível. Olha, eu já cozinhei em televisão, Deri. Você não deixa no ponto. É difícil, você consegue. Você precisa me ensinar a cozinhar na televisão e o corte alto ficar no ponto. Que nunca ficou comigo. Torrava tudo. Volta, olha até. E quando tem aquela, volta, aí. Você sempre fez ao vivo, porque é mais fácil, você não tem como errar. Parabéns. Obrigado. Parabéns.
Está lá no Bela Sintra, o cidadão. Maravilhoso. Nosso velho Parabéns. companheiro aqui do Todo Seu. Delicioso. Obrigado. Lá na Bela Sintra, 2.325, eu sei, 2325, não é isso? É, 2325. E o telefone dele é o 3891-1090. Carlinhos, meu irmãozinho, muito obrigado. Deus te abençoe. Sucesso. Obrigada a você. Mira, para você também. Querido. Todo sucesso do mundo. Voltem quando você quiser, porque eu amo vocês, meu amigo, e torço para A que gente tudo dê ama certo. vir aqui. Obrigado. Obrigada. Tem sobremesa, tem pastéisinhos de nata. Nossa, gente. E eu queria me despedir de vocês com uma coisa que, quando a gente começou a falar de rádio, me deu um aperto no coração. Uma coisa que ficou na minha cabeça quando eu tinha 3 anos, 4, que tocava no rádio direto, na Rádio Nacional. Na Rua da Carioca, número 5, Bazar Francês. É com esse que eu brinco. Era uma loja de brinquedos. Ah, que delícia! eu ficava- Muito lindo. Isso é uma saudade que eu tenho nessa época, enfim. Obrigado. Obrigada a você. Beijo grande. Obrigado. Beijo grande. Não existe mais essa loja, não tem mexendo, não Bom, tem mais mas nada, foi acabou. importante na sua vida. Foi muito importante. Obrigado, crianças. Sucesso para vocês. Obrigado, Pra você obrigado, também. Rony. O programa acabou, mas pode ter certeza que o nosso amor não acaba nunca. Amanhã a gente tem um encontro aqui para mais uma noite de aplausos. Vou dizer, eu estou esperando você amanhã aqui às 10h30 da noite. Vou ficar profundamente aborrecido com você se eu não te encontrar aqui, tá? Um beijo. Até amanhã. Vamos a vida cantar.